Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de história. Vamos falar sobre a Era das Grandes Navegações. E essa Era das Grandes Navegações é um período muito romantizado da história, né? Porque a questão aventureira, né? Aqueles homens que entravam naqueles barcos e ficavam meses no oceano para descobrir novas terras, para explorar territórios até então desconhecidos. Mas para a gente entender essas grandes navegações, a gente precisa entender o contexto que a Europa vivia naquele período. A gente acabou de sair da Idade Média, estava entrando, né, na Era Moderna. Inclusive, essas grandes navegações elas vão acontecer mais ou menos no mesmo período que o Renascimento. Tanto é que um vai influenciar o outro, tanto o Renascimento vai influenciar as grandes navegações, quanto as grandes navegações vão influenciar o Renascimento. Mas a gente tem que lembrar da expansão árabe, que os árabes tinham dominado todo o norte da Europa, toda a região da Ásia ali no Oriente Médio, e isso tinha dificultado muito o comércio dos europeus com o Oriente. Vai lembrar da viagem Marco Polo, né, um tempo antes, e os europeus estavam muito dependentes desse comércio com o Oriente. Então, quando os árabes começaram a dificultar esse comércio, inclusive tem uma bula papal, por exemplo, que dizia que era um pecado comercializar com os árabes, tentando afastar os cristãos da influência árabe. E depois também as cidades italianas, como Gênova e Veneza, elas fizeram um acordo com os árabes e monopolizaram o comércio. Então, só Gênova e Veneza, aquelas cidades italianas ali, passaram a ter o controle do comércio com os árabes. Isso isolou os outros países da Europa, como Portugal e Espanha, ficaram isolados desse comércio, ou seja, ficaram dependendo das cidades italianas para poder comprar os produtos orientais. As cidades italianas, é claro, aproveitaram, né, e elevaram muitíssimo o valor dos produtos para poder ganhar em cima disso. Então, Portugal e Espanha tiveram que começar a pensar em alternativas para poder fazer esse comércio com o Oriente. E uma das alternativas era contornando a África. Porém, é preciso lembrar que a gente tinha acabado de sair do período medieval e tinha uma mitologia muito fantasiosa, um pensamento muito fantasioso sobre o que tinha, por exemplo, na África, que lá na África tinha monstros e que era perigoso. Tinha uma mitologia muito forte a respeito do mar, né, que tinha monstros marinhos que engoliam navios inteiros, que tinham sereias que cantavam e enfeitiçavam os navegadores para o fundo do mar, e levavam eles para o fundo do mar. Era uma mitologia muito ligada, porque era muito complicado as viagens, os barcos eram bastante precários. Então, muitos dos navegantes que saíam para alto mar não voltavam. Então, tinha-se essa mitologia fantasiosa a respeito do mar, que tinha monstros e seres mitológicos, todo tipo de perigo imaginável o mar oferecia. Por isso, tinha uma certa resistência dessa rota pelo mar. E aí Portugal vai sair na frente com a escola de Sagres, que era uma escola que tinha, se não me engano, no sul de Portugal, era como se fosse uma universidade, que era especializada em formar marinheiros, em formar pessoas que iriam trabalhar no mar. Portugal também tem outras vantagens também, como a localização geográfica, né? Portugal e Espanha, eles estão na ponta da Europa, eles estão bem de frente para o Oceano Atlântico. Então, coube aos dois serem os pioneiros nessa exploração marítima. É importante pensar também que essa exploração ela não aconteceu de uma vez. Por exemplo, a gente pode pegar o caso de Bartolomeu Dias, que foi o primeiro a atravessar o chamado Cabo das Tormentas, né? Mas essa exploração ela não foi de uma vez. Muitas vezes o marinheiro ia até um certo distância, falava, até aqui é seguro e tal. Só que chegou um dado momento no sul da África, na África do Sul, tem a região que é conhecida como Cabo da Boa Esperança. Só que na época se chamava-se Cabo das Tormentas. Porque era uma região que o mar era muito agitado. Era mais próximo da costa, o mar era muito agitado e era muito fácil naufragar com aquelas naus da época, né? E o primeiro a desenvolver uma estratégia para passar ali foi Bartolomeu Dias. Então, Bartolomeu Dias, ele é o navegador que inaugura a era das navegações. Porque ele é o primeiro a enfrentar essa região do Cabo das Tormentas. Na verdade, ele tem uma estratégia que ninguém teve até então, que é afastar um pouco mais da costa. Como tinha essa mitologia de perigo iminente, nossa, tem monstros marinhos, os navegadores eles tinham medo de se afastar da costa. Só que nessa região, no sul da África, que é o Cabo da Boa Esperança, que é bem aquela voltinha ali para dar o contorno na África, né?
os navegantes eles tinham medo de se afastar da costa. Só que naquela região ali, muito próximo da costa, a água era muito turbulenta, era muito fácil naufragar. Então Bartolomeu Dias é o primeiro que vai ter coragem para se afastar um pouquinho mais da costa e passar pelo aquele cabo. Diz, não, gente, dá para passar, é só se afastar um pouquinho mais. Então, a partir de Bartolomeu Dias, depois que Bartolomeu Dias volta para Portugal e conta isso, o rei português vai mudar o nome de Cabo das Tormentas, que era um nome assustador, para Cabo da Boa Esperança. Inclusive, pouca gente fala disso, mas há indícios de que o Bartolomeu Dias estava na esquadra com Cabral quando Cabral chegou ao Brasil. Ou seja, o Bartolomeu Dias ele foi pioneiro nesse sentido, né? E a partir daí, a partir da passagem pelo Cabo da Boa Esperança, foi só subir a África de volta e parar na onde hoje está a Índia, onde hoje está o Oriente. E a partir daí começou a chamada expansão marítima.